meu nome é Nancy e tenho 27 anos. Agora tenho um bom emprego, meu próprio cantinho e dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Mas chegar até aqui não foi nada fácil. Minha história tem mais reviravoltas do que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Foi quando minha mãe morreu. Meu pai tentou se manter firme, mas dava para ver que ele estava desmoronando. Então, um ano depois, ele me surpreendeu com uma notícia bombástica. Nancy, quero que você conheça a Sarah, ele disse uma noite, parado na cozinha com uma mulher que parecia só um pouco mais velha que meu primo da faculdade. Nós vamos nos casar. Sarah era pelo menos 15 anos mais nova que meu pai e veio com uma filha, Kayla, que na época tinha só 5 anos. Desde o primeiro dia, Sarah me tratou como se eu fosse uma hóspede indesejada. Passava por mim no corredor sem dizer uma palavra ou começava a sussurrar pro meu pai assim que eu entrava em um cômodo. Mas Kayla, ela era diferente. No começo, aquela bolinha de energia aparecia no meu quarto a qualquer hora. Nancy, a gente pode assistir Bob Esponja? Ela perguntava, já subindo na minha cama com o bichinho de pelúcia escondido debaixo do braço. Eu amava aqueles momentos. Sempre quis ter uma irmãzinha, e por um tempo parecia que algo de bom poderia sair daquela situação. Mas não durou. A mudança foi acontecendo aos poucos. Primeiro, Kayla parou de vir pro meu quarto depois da escola. Depois, começou a dar desculpas quando eu chamava para ver TV juntas. Até que um dia, ouvi Sarah conversando com ela na cozinha. Querida, você não precisa passar tanto tempo com a Nancy, disse Sarah, naquela voz doce e falsa dela. Ela não é realmente sua irmã, sabe? Ela é só a outra filha do seu pai. Foi nesse momento que tudo fez sentido. A maneira como Sarah agia, o afastamento repentino da Kayla, tudo fazia parte do plano dela. Ela não queria que Kayla me visse como uma irmã e estava conseguindo. Depois disso, eu parei de tentar. Qual era o sentido? Cada vez que Kayla olhava através de mim no jantar ou se virava quando eu passava no corredor, doía ainda mais. Então, mergulhei nos estudos. Quando fui aceita na faculdade com uma bolsa integral, parecia que eu finalmente estava livre. Depois de me formar, minha carreira deslanchou. A cada ano, surgiam novas oportunidades, projetos maiores, um salário melhor. Finalmente, eu tinha a vida com que sempre sonhei, meu próprio lugar, roupas bonitas, jantares em restaurantes chiques, viagens de fim de semana sempre que quisesse. Nunca mais precisei contar moedas ou usar roupas de segunda mão. Então, veio o telefonema que mudou tudo. Nancy? A voz do meu pai do outro lado da linha soava hesitante, quase tímida. Como você está, querida? Quase deixei cair minha caneca de café. A gente quase não se falava desde que fui para a faculdade. De vez em quando, ele mandava um cartão de Natal ou uma mensagem rápida de feliz aniversário, mas era só isso. Sempre desconfiei que Sarah tivesse algo a ver com esse silêncio. Ela sempre estava por perto quando ele tentava me ligar, sempre arrumando um motivo para encurtar as chamadas. Tenho pensado. Ele continuou, quando eu não respondi. Talvez seja a hora de começarmos do zero, deixar o passado para trás. Venha jantar no domingo. Sarah adoraria ver você também. Naquele momento, eu soube que algo estava acontecendo. Sarah queria me ver? Aquilo não fazia sentido. Mas a curiosidade falou mais alto, e no domingo lá estava eu, entrando na garagem deles. Para minha surpresa, foi Sarah quem me recebeu na porta, com um enorme sorriso. E, para minha maior surpresa ainda, ela me abraçou. Nancy. Sentimos tanto a sua falta. Fiquei rígida no abraço dela, me perguntando se, por acaso, tinha entrado na Three-Legged Zone. Aquela era a mesma mulher que, certa vez, esqueceu de me avisar que o jantar em família tinha mudado de horário, me deixando sozinha sentada à mesa vazia? Depois disso, as visitas viraram uma rotina. Todo domingo, eu ia até lá e todos nós sentávamos na sala, conversando sobre o clima e as notícias locais. Então, cerca de um mês depois, veio a verdadeira intenção por trás de tudo. A questão é, Nancy. Meu pai disse, mexendo na xícara de café. Estamos passando por algumas dificuldades financeiras. Antes que eu pudesse reagir, Sarah entrou na conversa, com aquela voz doce e melosa.
A casa precisa de tantos reparos, e as contas só aumentam. Odiamos pedir, mas... No começo, era só uma ajudinha com as contas de luz e água. Depois, dinheiro para as compras do mês. Em seguida, vieram os reparos da casa, um novo aquecedor de água, o conserto do telhado, a troca do aquecedor antigo. E cada vez que eles ligavam, o valor era maior. Mas eu continuei pagando. Afinal, era minha família, certo? A única coisa que não mudou nesse tempo todo foi Kayla. Agora adolescente, ela continuava sendo a mesma, fria e distante. Enquanto meu pai e Sarah fingiam ter se transformado em outras pessoas, Kayla se mantinha igual. Durante minhas visitas, ela ficava encolhida no canto da sala, enterrada no celular, só levantando a cabeça para murmurar um oi sem vontade quando era forçada a me reconhecer. Às vezes, eu a pegava me observando quando achava que eu não estava olhando. Com aquela expressão estranha no rosto. Não era exatamente ódio, mas era algo muito próximo disso. Eu tentei me convencer de que era só a diferença de idade. Afinal, que garota de 17 anos quer passar tempo com sua meia-irmã de 27? Talvez, se tivéssemos idades mais próximas, as coisas fossem diferentes. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. As sementes que Sarah plantou anos atrás tinham crescido, formando muros altos e espinhosos entre nós. Nenhuma quantia de dinheiro ou jantares de domingo forçados mudaria isso. Então, veio aquela ligação. Numa terça-feira. À noite, enquanto eu organizava minha correspondência, vi o número de Sarah piscando na tela do meu telefone. Normalmente, isso significava que mais uma conta precisava ser paga, então já me preparei antes de atender. Nancy. Estamos planejando algo especial. Sarah falou, a voz praticamente vibrando de empolgação. Kayla faria 18 anos no mês seguinte e eles queriam que fosse perfeito. O problema é que estamos um pouco apertados financeiramente, ela continuou. É claro que estavam. Esfreguei as têmporas, tentando conter um suspiro. Que tipo de festa vocês estão pensando? Nada muito extravagante, Sarah se apressou em garantir. Só uma celebração bonita no quintal, mas queremos que seja especial. Boa comida, belas decorações, todos os amigos dela. Me peguei concordando, apesar do meu ceticismo. Talvez essa fosse uma chance de finalmente me aproximar da Kayla. Afinal, 18 anos era um grande marco. Eu ainda me lembrava da minha própria festa de 18 bem mais simples, só uma reunião pequena numa pizzaria local. Com o que exatamente vocês precisam de ajuda? Perguntei, já abrindo o laptop. Sarah hesitou por um momento antes de responder. A maior despesa será a comida e as bebidas. Queremos ter o suficiente para todos, e você sabe como adolescentes comem. Abri o site de um serviço de buffet que já tinha usado em eventos de trabalho. Posso cuidar do buffet, ofereci. Eles são ótimos. Fazem entradas, pratos principais, bebidas, e os bolos deles são incríveis. Passei a próxima hora discutindo opções de cardápio com a empresa, tentando imaginar o rosto de Kayla ao ver tudo pronto. Será que isso finalmente quebraria o gelo entre nós? Me peguei até animada com o planejamento da festa. Então, alguns dias depois, meu pai ligou de novo. Nancy, querida, tem mais uma coisa que precisamos discutir. Disse ele, com a voz séria. Sobre o futuro. Me ajeitei na minha poltrona favorita, já sentindo que essa não seria uma conversa rápida. O que tem o futuro? Bom. Kayla vai se formar no ensino médio em breve e quer ir para a faculdade. Ele fez uma pausa. Você sabe o quanto a educação é importante, como sua irmã. Eu já sabia exatamente para onde essa conversa estava indo antes mesmo de ele terminar a frase. Mas, surpreendentemente, dessa vez, não senti aquela irritação habitual que vinha com os pedidos de dinheiro. Em vez disso, me peguei realmente considerando a ideia. Quanto seria a mensalidade? Perguntei. Estávamos olhando para a universidade estadual. Meu pai começou a listar números, mas minha mente já estava em outro lugar. Naquela noite, depois da ligação, me sentei na varanda com uma taça de vinho, pensando nisso. A universidade estadual era uma boa escola, e a mensalidade não era absurda. Eu poderia pagar sem comprometer demais minhas finanças.
E talvez só talvez esse fosse o gesto que finalmente faria Kayla me ver como família. Foi ali mesmo que tomei minha decisão, eu anunciaria na festa de aniversário dela. Meu presente seria pagar sua faculdade. Passei os dias seguintes acertando os últimos detalhes com os fornecedores, escolhendo o design perfeito do bolo e planejando o que eu diria no grande momento. Então, 2 dias antes da festa, meu telefone tocou enquanto eu revisava o pedido final do buffet. O nome de Kayla apareceu na tela. Meu coração disparou. Ela nunca tinha me ligado antes. Oi, Kayla. Eu estava só finalizando alguns detalhes da festa. Então, sobre isso. A voz dela estava fria e objetiva. Estou revisando a lista de convidados. Mamãe e papai chamaram gente demais, então estou cortando algumas pessoas. Ela fez uma pausa. Estou cortando você da lista também. As palavras bateram como um tapa na cara. Eu realmente fiquei sem reação. Afastei o telefone do ouvido e fiquei olhando para a tela, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O quê? Kayla, eu não entendo. Eu sou sua irmã. Ela riu. Mas não foi uma risada calorosa, soou fria, cortante, como o gelo se partindo. Não, você não é. Esse é o ponto. A voz dela era firme, quase indiferente. Essa festa é para parentes de sangue e amigos próximos. E você, não é. Senti um nó se formar no meu estômago. Eu nunca te vi assim. Você estava lá. Só isso. Só uma garota aleatória morando na nossa casa. Apertei a borda da mesa até meus nós dos dedos ficarem brancos. O cômodo parecia girar ao meu redor. E então, com a maior calma do mundo, Kayla continuou. Ah, e se você já tiver me comprado um presente ou algo assim, pode só mandar por um entregador, sabe? Tipo, por correio ou algo do tipo. Antes que eu pudesse responder, a linha ficou muda. Fiquei ali sentada por um tempo que pareceu uma eternidade, olhando para o nada, o telefone ainda tremendo na minha mão. Então, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para o meu pai. Com a voz embargada, tentei falar. Pai. Minha garganta apertou. Você sabia disso? Você sabia que a Kayla me desconvidou da festa? Ah, querida. Ele suspirou, como se eu fosse uma criança reclamando de um machucado bobo. Não leve isso tão a sério. Você sabe como adolescentes são. Você é mais velha e mais sábia do que ela. Família ajuda família. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Família? Minha voz subiu. Kayla acabou de deixar bem claro que eu não sou família. De repente, ouvi outra voz na linha. Sarah. Nancy, escuta aqui. A voz dela era fria, afiada como uma lâmina. Você é bem-sucedida. Você tem dinheiro. É seu dever nos ajudar. Nós somos sua família, quer você goste ou não. Se a Kayla quer você na festa ou não, não importa. Abri a boca para responder, mas antes que eu dissesse qualquer coisa. Tu. Sarah desligou na minha cara. Fiquei ali, sentada na cozinha, cercada pelos planos da festa, cardápios de buffet, listas de convidados. E, pela primeira vez, vi tudo com clareza. Esse tempo todo, escrevendo cheques, tentando comprar meu espaço no coração deles. E para eles, eu não passava de um caixa eletrônico. Eu era só isso para eles. Uma fonte conveniente de dinheiro. Nem mesmo merecia um convite para a festa que eu estava pagando. A tela do meu laptop escureceu, mas continuei ali, parada, olhando para o meu reflexo no vidro preto. Atrás de mim, no quadro de cortiça, ainda estava presa a carta de aceitação da Universidade Estadual. A mesma que eu tinha planejado mostrar para Kayla quando anunciasse que pagaria pelos estudos dela. Respirei fundo e peguei o telefone. O número do buffet já estava salvo. Hesitei por um momento. A parte racional do meu cérebro me lembrou que cancelar agora significava desperdiçar dinheiro. Eles já tinham comprado os ingredientes, começado os preparativos. Mas então, outro pensamento me ocorreu. E, pela primeira vez em horas, um sorriso surgiu no meu rosto. Olá, aqui é Nancy Mitchell.
Minha voz soou mais firme do que eu esperava quando a atendente do buffet atendeu. Estou ligando sobre o pedido da festa deste sábado. Preciso mudar o endereço de entrega. Do outro lado da linha, silêncio. Ah, é certo. Para qual endereço? Eu gostaria de doar tudo para o abrigo Hope Harbor, no centro. Dessa vez, a pausa foi mais longa. O abrigo para moradores de rua? Isso mesmo. Confirmei, pegando o endereço no meu telefone. Por favor, entreguem tudo como planejado. Só mudem o local. Tem certeza? Sim. O pedido inteiro. Todos os aperitivos, pratos principais, sobremesas. Sorri sozinha. E especialmente aquele bolo de 3 andares. Depois que desliguei, me senti mais leve. O nó de ansiedade que estava no meu peito se desfez, dando lugar a uma sensação de paz. E, o mais curioso, eu não me sentia culpada. No fim das contas, não era exatamente isso que Kayla queria? Nenhuma conexão com a irmã dela. Nenhuma presença minha na preciosa festa dela. Pois bem. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Na manhã do aniversário de Kayla, o sol brilhava forte no céu azul. Eu estava curtindo minha segunda xícara de café quando meu telefone começou a tocar sem parar. O nome de Sarah piscava na tela. Atendi sem pressa. Cadê o buffet? A voz dela veio em um grito, sem nenhum bom dia antes. Eles já deviam estar aqui faz 1 hora. Se essa é sua ideia de piada. Ah, o buffet? Minha voz saiu leve, quase casual. Não precisa mais esperar. A comida foi entregue no abrigo Hope Harbor. Tenho certeza de que estão aproveitando muito agora. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Você, o quê? A voz de Sarah baixou para um sussurro cheio de fúria. Bom, já que eu não sou família o suficiente para ir à festa. Mexi meu café calmamente. Imaginei que também não deveriam impor o meu presente. Kayla deixou bem claro que só quer parentes de sangue e amigos próximos envolvidos. Então, como seu pai tão sabiamente apontou, eu só estou respeitando os desejos dela. A voz de Sarah explodiu em um grito. Você arruinou tudo. Os convidados chegam em 2 horas. No fundo, pude ouvir Kayla entrando em pânico. Mãe? O que tá acontecendo? Cadê a comida? Sorri e dei de ombros, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Talvez vocês possam pedir pizza? É o que pessoas ou não familiares o fariam, certo? O choro de Kayla ficou mais alto, misturado a sons de pés batendo e portas sendo fechadas com força. A imagem mental dela tendo um ataque de raiva me fez sorrir ainda mais. Você destruiu o aniversário dela. Sarah choramingou. Não, Sarah. Respondi, minha voz firme e calma. Kayla destruiu o próprio aniversário quando decidiu dar uma lição não vaca leiteira da família. Eu só ensinei outra lição para ela no lugar. E então desliguei. Coloquei o telefone no modo não perturbe e tomei mais um gole do meu café. O sabor estava melhor do que nunca. Mais doce, de alguma forma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, 200 pessoas no abrigo Hope Harbor estavam prestes a ter a refeição mais chique que já tiveram em anos. Com direito a um lindo bolo de aniversário de 3 andares. E, em algum outro lugar, minha querida meia-irmã estava aprendendo que ações têm consequências. A primeira a me ligar foi Lisa. Oh, meu Deus, Nancy! Foi uma decepção total. Ela falou tentando segurar o riso. Você não vai acreditar no que aconteceu. Quando o buffet não apareceu, Sarah surtou e correu para o supermercado desesperada. Ela comprou um monte de coisas para fazer sanduíches e começou a montar tudo na cozinha, mas, claro, não deu nem perto do suficiente. Metade dos convidados nem conseguiu comer. Tomei um gole de vinho, imaginando Sarah, toda impecável, jogando ingredientes de sanduíche em pânico. Mas o bolo. Lisa soltou um riso malicioso. Ah, o bolo foi ainda melhor. Ela mandou seu pai na lanchonete do Dani para comprar qualquer sobremesa que tivesse sobrado. Ele voltou com uma caixa de donuts velhos e algumas tortas de maçã meio tristes. O resultado?
Os convidados ficaram no quintal segurando pratinhos de papel com meio sanduíche e um donut murcho, sem entender nada. E Kayla? Colapso total. Nuclear. Ela gritava, chorava, jogava os presentes pelo quintal. Alguém levou uma pancada no ombro com um kit de presente da Bath Body Works. Lisa riu. Mas o melhor foi a expressão da sua madrasta quando aqueles frascos de loção começaram a voar. Ela caiu na gargalhada, e eu me peguei sorrindo sozinha. Ainda estava me divertindo com a cena quando meu pai ligou algumas horas depois. Sua voz estava naquela calma forçada que significava que ele estava tentando parecer razoável. Nancy, querida, precisamos conversar sobre o que aconteceu. O que você fez realmente machucou sua irmã, mas eu entendo por que fez isso, e eu te perdoo. Eu quase engasguei de tanto rir. Você me perdoa? Sim, ele disse com aquele tom magnânimo, são águas passadas agora. Mas precisamos falar sobre algo mais importante, a educação universitária de Kayla. E pronto. O verdadeiro motivo da ligação. Na verdade, pai, não há nada para discutir. Eu não vou pagar a faculdade da Kayla. Silêncio absoluto. E então ele explodiu. O que? O que você quer dizer com o não vai pagar? Você prometeu. Você não pode fazer isso com sua irmã. Minha irmã. Dessa vez, fui eu que ri. A mesma irmã que me disse, na minha cara, que eu não sou família. Aquela que me desconvidou da festa dela porque eu não sou um parente de verdade? Isso foi diferente. Ela só estava sendo emocional. Família ajuda família, Nancy, você sabe disso. Exatamente, pai. E foi Kayla quem deixou bem claro que eu não sou família. Eu sou só o caixa eletrônico ambulante que vocês lembram que existe quando precisam de dinheiro. Bem, adivinhem só, o caixa eletrônico fechou. Você está sendo ridícula. Ele gritou. Depois de tudo que fizemos por você. Fez por mim? Minha voz ficou afiada. O que exatamente vocês fizeram, além de pegar meu dinheiro e me tratar como uma estranha? Não, pai. Eu terminei. Sem mais cheques. Sem mais contas. Sem mais reparos. E, definitivamente, sem faculdade paga. Você e a Sarah que deem um jeito de pagar a educação da Kayla. Sozinhos. Boa sorte. Adeus, pai. Na minha mesa, ainda estava o quadro caro onde eu tinha preparado o anúncio da bolsa de estudos para Kayla. Peguei, olhei por um instante e joguei no lixo. 3 dias depois, a campanha começou. Primeiro vieram as ligações da tia Raquel. Depois do tio Mike. Em seguida, primos com quem eu não falava há anos. Meu telefone não parava de vibrar com mensagens e áudios de voz. Todos dizendo a mesma coisa. Nancy, você não pode fazer isso com sua irmã. Família tem que ficar unida. Pense no futuro da Kayla. Aparentemente, meu pai e Sarah estavam bem ocupados espalhando a versão deles para quem quisesse ouvir. A pobre Kayla. Negada a chance de uma educação por sua irmã cruel e egoísta, que se recusou a dividir sua fortuna. Claro, eles convenientemente esqueceram de mencionar a parte onde Kayla me expulsou da festa dela. A parte em que ela me desconvidou da festa ou disse que eu não era família? Essa eles convenientemente esqueceram de contar. Comecei a ignorar chamadas de números que eu não reconhecia. Quando algum parente conseguia falar comigo, eu simplesmente desligava assim que mencionavam Kayla ou faculdade. Depois de alguns dias, desliguei meu telefone completamente. Mas eles ainda não tinham terminado. Uma manhã, abri a porta do meu apartamento e dei de cara com Sarah e Kayla paradas ali. Sarah estava com o dedo na campainha, pronta para continuar apertando até eu atender. Fechei a porta na cara delas. Elas voltaram no dia seguinte. E no outro. Às vezes juntas, às vezes separadas. Comecei a usar a entrada dos fundos do meu prédio e pedi ao porteiro para não deixá-las entrar. Então, cerca de uma semana depois de tudo, recebi uma mensagem de Kayla. Nancy, precisamos conversar. Eu sei que exagerei sobre a festa, foi bobeira levar tudo tão a sério. A coisa da lista de convidados era só uma brincadeira.
Não podemos simplesmente esquecer isso e seguir em frente? Por favor? Olhei para a mensagem por um longo tempo, depois soltei uma risada curta. Ah, agora era uma piada? Agora que ela percebeu que tinha consequências para as ações dela, tudo virou um simples mal-entendido bobo? Respondi. Você tem razão, foi uma piada. E eu achei hilário. Especialmente a parte em que enviei toda a comida para o abrigo de moradores de rua. Você não achou engraçado? Eu realmente apreciei seu senso de humor, então decidi combinar com o meu. Ela demorou alguns minutos para responder. Quando respondeu, foi só uma palavra. Por favor. Foi aí que me dei conta. Papai e Sarah não tinham contado a ela. Não mencionaram que eu tinha pago pelo buffet. Ou que eu estava planejando cobrir a faculdade dela. Me sentei na cadeira, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se Kayla soubesse da verdade, ela provavelmente teria sido doce como açúcar. Teria feito o papel perfeito de irmã amorosa, cheia de abraços, agradecimentos e promessas de gratidão eterna. A festa teria sido perfeita. Eu teria feito meu grande anúncio sobre pagar a faculdade dela, e tudo pareceria maravilhoso na superfície. Mas teria sido tudo falso. Apenas mais uma cena no eterno teatro de vamos fingir que somos uma família feliz enquanto a Nancy continuar assinando os cheques. De um jeito estranho, eu devia um obrigado a Kayla. O momento de crueldade honesta dela destruiu de vez a ilusão que eu tentava manter há anos. Ela me mostrou exatamente o que eu era para eles. Nem família. Nem amiga. Só uma carteira ambulante. Bloqueei o número dela sem responder. Hoje em dia, minha conta bancária está mais saudável do que nunca e meu nível de estresse nunca esteve tão baixo. Sem mais ligações pedindo dinheiro para consertar eletrodomésticos ou pagar contas atrasadas. Sem mais chantagem emocional sobre obrigações familiares. Sem mais fingimento. 6 meses depois do fiasco da festa, Lisa, que ainda mantinha contato com os vizinhos, me contou o último drama acontecendo na minha antiga casa. Kayla tinha confrontado nossos pais sobre as economias dela para a faculdade. Afinal, eles falavam desses planos há anos, então era óbvio que o dinheiro estava guardado, certo? Errado. Foi quando eles tiveram que confessar a verdade. Eles tinham gasto tudo. No novo SUV de luxo que compraram 6 meses antes. A justificativa? Eles contavam comigo para pagar a faculdade de Kayla. Então, acharam que podiam usar as economias para eles mesmos. E a reação de Kayla? Exatamente o que você imaginaria de alguém que cresceu achando que o mundo girava ao redor dela. De acordo com os vizinhos, a reação de Kayla pôde ser ouvida a 3 casas de distância. Primeiro, ela exigiu que nossos pais fizessem um empréstimo para pagar a faculdade dela. Quando eles admitiram que o crédito deles não era bom o suficiente, Kayla mandou que vendessem o carro. Mas, claro, Sarah se recusou. Disse que precisava do SUV de luxo para o negócio imobiliário dela. E agora? Agora Kayla está fazendo o que chama de um protesto. Se recusa a procurar um emprego. Se recusa a sair de casa. Ela passa o dia inteiro trancada no quarto e só aparece para começar mais uma briga sobre como eles arruinaram o futuro dela. Os vizinhos dizem que as discussões não param. Meu pai não pode dar um passo sem Kayla jogar o carro na cara dele. Sarah tenta justificar a compra de todas as formas possíveis, mas cada dia parece mais desesperada. E a ironia disso tudo? Depois de anos ouvindo Sarah e meu pai pedindo dinheiro para emergências e reparos na casa, descobri que eles estavam economizando para um carro de luxo o tempo todo. Agora, Sarah anda reclamando para quem quiser ouvir sobre como Kayla é ingrata. Sem perceber que está colhendo exatamente o que plantou. Pelo que ouvi, quem conhece bem a situação acha que é só questão de tempo até eles cederem e venderem o carro. Afinal, Kayla aprendeu a manipular com os melhores. Passou anos assistindo a mãe dela me desgastar com chantagem emocional e culpa. Agora, só está aplicando as mesmas táticas neles. E, sinceramente, não tenho dúvidas de que ela vai conseguir. Eles vão vender o carro. Ela vai conseguir o dinheiro para a faculdade. E o ciclo de manipulação vai continuar. Ela é a cara da mãe. Por que trabalhar para conseguir algo quando você pode simplesmente pressionar os outros até eles te darem?
Mas isso já não é mais problema meu. Eles que lidem com o monstro que criaram. Minha vida seguiu em frente. Agora, minha poupança cresce sem ser drenada por pedidos constantes. Finalmente, comecei aquelas aulas de arte que sempre quis fazer. E estou planejando minhas primeiras férias de verdade em anos. Sem mais colocar meus sonhos de lado para financiar os deles.